Olá, sou Rodrigo Fonseca, vou responder aqui algumas perguntas que me fizeram sobre o processo de divórcio. A primeira questão, muito recorrente, é se é necessário a separação do casal para depois fazer o pedido de divórcio. Aqui é o seguinte, por que tem essa dúvida? Porque antigamente, na legislação antiga, previa que o casal primeiro ingressava em juízo e pedia a separação. Depois de um tempo separado, pedia-se o divórcio. Ou então, se fosse pedir o divórcio direto, tinha que provar com testemunha que o casal estava separado de fato. Isso é o passado. Hoje não existe mais prazo de separação para poder ingressar com o pedido de divórcio. O casal pode pedir o divórcio no dia seguinte do casamento. Exatamente, não há prazo. A qualquer momento pode ser pedido o divórcio. E é na ação de divórcio que vão ser feitas aí as questões referentes a bens, alimentos e a pensões, ok? Não precisa mais de prazo de separação. Porém, a outra pergunta que me fazem é se é possível a separação. O casal ele não quer se divorciar, ele quer se separar. Isso é possível? Quando? É possível. Eu vou dar um exemplo. Dependendo da religião do casal, não é permitido o divórcio. Uma vez casado, sempre casado. Porém, a relação já chegou ao fim. Então, é possível entrar com um pedido de separação judicial, aonde a partir daquele momento vai ser decretado que o casal já não tem mais vínculo afetivo, vamos dizer assim. Porém, o casamento continua. O estado civil daquela pessoa continua como casada, porém ela está separada. Outra hipótese muito importante é quando a vida no casamento está muito difícil, às vezes até podendo chegar em violência. Há um remédio muito importante que é desconhecido, mas é muito importante saber que a separação de corpos é uma ação cautelar de separação de corpos. Como é que funciona isso? Geralmente, a esposa ingressa em juízo, pede uma cautelar de separação de corpos. O juiz dá uma liminar. Através dessa liminar, ele obriga o casal a se separar, a não viver mais. E a partir daí não é mais um casal que deva fidelidade um ao outro. Então, pode ocorrer. Então, como é que às vezes acontece? Às vezes uma relação muito conturbada é aconselhável, ao invés de ingressar com o divórcio, porque o divórcio, além da dissolução matrimonial, ele vê as outras questões de bens, de filhos, de pensão. Não, se resolve o que é mais grave, que é a separação, através da ação cautelar de separação de corpos. Depois de separado, aí sim que é aconselhável o ingressar pedindo o divórcio para resolver essas questões, ok? É possível a separação sem o divórcio? A resposta é sim. Outra pergunta, pode dividir os bens? Ou seja, pode fazer o divórcio sem dividir os bens? Essa é a pergunta. Pode haver divórcio sem divisão de bens? Sim, é possível. O mais importante do divórcio é a dissolução do matrimônio. Aquele casal não está mais casado. E isso gera efeitos referentes a bens, referentes à sociedade. Então, o importante é dissolver o vínculo que já não existe mais, o vínculo matrimonial. Então, quando for fazer o pedido, seja extrajudicial ou judicial, vai informar: o casal tem bens que serão
partilhados em outro momento. Requer somente a decretação do divórcio ou a homologação do divórcio. Quando isso ocorre, eu particularmente não aconselho. Eu acredito que é mais importante você resolver isso. Mas vamos dar alguns exemplos. Você tem algum bem que é um bem que ainda está em litígio, num processo, comprou o bem, ele está em litígio, não é hora de separar. Ou então o casal é sócio numa empresa, ambos são sócios e eles estão aí vias de conseguir aí um contrato, um financiamento que a mudança aí no contrato social pode vir atrapalhar o negócio. Ou então, simplesmente porque talvez o casal chegue num acordo. Eles não chegaram num acordo ainda, mas vão chegar lá na frente. Então é possível fazer o divórcio sem fazer a divisão dos bens? Sim, é possível. E a última pergunta, ela é recorrente. Vamos imaginar uma situação. O casal se separou. Um deles saiu da casa e o outro continua morando. Esse que continua morando tem que pagar aluguel? Olha só, está morando, em tese, na parte que é do outro. Tem que pagar o aluguel? Isso não está previsto na legislação. Mas a jurisprudência, hoje predominante do STJ, que é o tribunal lá em Brasília, que norteia as decisões dos outros tribunais, entende o seguinte: se já foi decretado o divórcio e já foi feita a divisão dos bens, então neste caso, aquele que está morando na parte que é do outro deve sim pagar o aluguel. Então, já foi feita a divisão do bem, então ele mora na parte que é dele e do outro também. Então, nesse caso, paga o aluguel. Agora, se ainda está no curso do processo, não foi decretado ainda o divórcio, não foi feita a divisão dos bens, neste caso, não tem que pagar o aluguel. Esse é o entendimento da jurisprudência. Então, porque a pessoa está funcionando ali como a detentora, a administradora do bem. Então ela não tem que pagar o aluguel. Ok? Se você tiver mais perguntas, pode escrever aqui embaixo, pode enviar para mim nas redes sociais, que eu terei o prazer em responder. Gostou desse vídeo? Curta, comente e compartilhe. Muito obrigado.